Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Deixa eu contar algo pra vocês. Ontem eu tava bem desesperada, daí tá, né? E eu sou aquele tipo de pessoa que costuma sentir muitas coisas. E eu vejo que hoje em dia acontece algo que as pessoas não querem sentir. Que elas acreditam na cabeça delas que maturidade é do tipo ignorar situações. Só que pra mim isso é algo ruim. Ainda que eu fique desesperada, chore o dia inteiro, eu prefiro assim que assim eu sinto a situação. E depois, quando eu parar, que uma hora eu paro, eu reflito sobre o que está acontecendo, né? E daí tá, gente, aconteceu tanta coisa que eu fiquei assim, meu Deus. Quando eu acho que não pode piorar uma situação, acontece algo pior. E eu tava, Jesus, eu aguento mais. Aí eu fiquei assim, vocês tinham aula de marketing, né? Tinha precisado a parte de notificação. E daí tá, eu determinei assim, essa vai ser a parte boa do meu dia, pra poder salvar. Dito e feito. Entrei lá na aula, bonitinha e tal. Já tava um pouquinho mais calma. Nessa que começou a aula, a gata não falou nada de marketing. A gata só falou assim, né, dos temas da aula. É, as três coisas que te impedem de enriquecer. Daí tá. Ah, eu fiquei assim, curioso, né? Que eu sou uma pessoa bem curiosa. E daí ela falou uma frase que me chamou a seguinte atenção. O caos antecede a ordem. E eu fiquei, caraca. E eu parei pra pensar nas situações que tinham dado errado. E eu fiquei assim, o que eles querem me ensinar? E ela começou a falar algumas coisas, né? Seja você mesma, tal. E eu comecei a olhar pra dentro de mim. E na hora que eu fiz isso, eu vi que muita coisa que eu tava desesperada, no fundo, a resposta eu estava carregando. E que se eu parasse um pouquinho pra poder pensar e analisar, eu já teria tido a resposta há muito tempo. Só que muitas vezes a gente quer resolver as coisas assim, de imediato. A gente. Eu não sei vocês, mas às vezes eu quero ter o controle das coisas. Não sei vocês, mas muitas vezes eu quero ter o controle da situação. E ontem eu tava passando por um lugar e eu parei, e eu fiquei chorando. Aí a pessoa, mas eu nunca vi na vida. Ela chegou em mim, falou assim: eu não te conheço, mas ele chegou em mim e pediu pra mim te falar que ele tá cuidando de tudo. Não se desespera. Quando você chega em casa, toma uma água, toma um banho. Aí você vai pra casa, não faça besteira. E aí falou assim: quando Deus ele fecha uma porta, ele abre 10 maiores ainda. E ela continua assim: eu posso te dar um abraço? Aí ela perguntou o que tinha acontecido. Aí eu resumi em traços pra ela. E ela falou assim: se acalma. Você não vai conseguir resolver nada desesperada. E eu fiquei matutando isso na minha cabeça, desde que eu tava voltando pra casa. E tanto que ontem não saí nem nada, eu pretendia sair. E fica assim, ela falou assim, muitas vezes a gente procura um amigo, mas conta pra Deus. E eu orei. E nessa que eu orei, foi quando apareceu a notificação da aula. E que eu entrei na aula e que de verdade, eu acho que eu comecei até a sentir mais a aula por conta dessas situações, que eu tava querendo muito assistir essas aulas. E eu tinha falado assim há uns dias atrás que eu queria ter experiência. Que eu não queria apenas ter aula só sobre marketing digital. Aí, como eu tava já nessa parte de sentir tudo, meu Deus, emotiva, cara, acabou me ajudando até pra eu poder conseguir absorver mais da aula. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso também, eu não teria conseguido estar aberto pra poder conseguir ouvir essa parte da aula. Porque de verdade, gente, sério, muitas vezes a gente reclama de algo ruim acontecer. Mas às vezes esse algo ruim, ele tá querendo te forjar, já tá querendo te, sabe, fazer você ficar mais focado no seu propósito. Foi interessante. Ontem, durante a aula, geralmente eu fico vendo o chat pra ver o que o pessoal comenta no ao vivo. Só que daí, o que acontece? Eu fechei o chat ali, né? Tipo, fiquei focada. E ela falou assim, gente, fecha o chat e tal, se vocês ficarem focados. Eu fiquei assim, gata, você tá me vendo, né? Aí eu peguei meu caderno, minha caneta, ela falou assim, às vezes pega o caderno e caneta pra vocês anotarem. Eu tava, gente, conexão, viu? E daí, tá, eu comecei a focar na aula. E cada coisa que ela falava, eu já tava fazendo, já tava um passo da frente. E daí eu fiquei assim, Deus, isso daqui é pra mim mesmo, caraca. Meu Deus do céu. E conforme eu falava, foi me abrindo a mente, eu fiquei assim, caraca, isso daqui é pra mim. E eu vi que, de verdade, gente, quanto mais aberto eu estivesse, mais eu iria receber. E eu fiquei, caraca, que realmente Deus estava me chamando pra esse dia.
E aí, né, é aquela coisa, você pediu experiência, dá-lhe experiência. E começou no meu dia, tudo dando errado. E daí tá. E daí, quando chegou no momento da aula, que eu entendi que Deus, na verdade, estava me forjando. Por conta que muitas vezes a gente vai no automático, a gente não para pra poder analisar. E tá. E eu acho que só assim, pra eu poder realmente ficar um pouquinho mais parada assim e começar a perceber. E talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não ia perceber alguns detalhes da aula, gente, de verdade. Eu tava anotando umas frases ontem, antes dela falar assim, isso vai cair na prova, eu já tava anotando porque realmente já tava mexendo comigo, entende? E eu vejo que cada coisa que ela falava, a gente teve zilhões de coisas, mas eu já tava orando, Deus já tava colocando no meu coração, eu tava, Deus, o que é isso? E eu entendi que eu precisava parar